Que nós estamos aqui ao lado do conselheiro Kennedy Barros, que vai conversar conosco a respeito dessa situação que envolve o empréstimo e exatamente como é que foram as decisões do conselheiro. Conselheiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor faz alguma distinção entre o FINISA 1 e FINISA 2? Está correto o procurador nessa interpretação? Veja bem, é preciso esclarecer os fatos. Na realidade, o processo que eu estou relatando, ele é objeto de uma denúncia feita pelo Poder Legislativo, que com muita responsabilidade e cumprindo sua função de fiscalizar, fez uma denúncia para que fosse apurada no âmbito do Tribunal de Contas. Como relator, determinei o encaminhamento à DEFAI, que fez uma auditoria na movimentação das contas bancárias objeto da discussão. E no primeiro momento, a DEFAI está atestado na auditoria que o Estado, no caso aí, infringindo uma cláusula contratual, transferiu recursos da conta específica para a conta única. Esta foi uma situação de achado da auditoria. Sugeriu, então, naquela oportunidade, que o relator ou desse uma liminar, proibindo a captação de novos recursos, ou que notificasse o governador para apresentar os esclarecimentos e agora, na outra oportunidade, com os esclarecimentos feitos, se manifestar a sua liminar. Foi o que fiz. Achei mais prudente. Caminhei para o governador para que se manifestasse. Quando veio os esclarecimentos, eu encaminhei para que a DEFAI se pronunciasse sobre a manifestação. A DEFAI se manifestou. Neste período, eu estava de férias, me substituiu o conselheiro Jackson Nobre Veras. Creio que, pelo curto espaço de tempo, 10 dias, e ainda chegou a manifestação no meio disso, e por não estar familiarizado com o processo, não se manifestou sobre o mesmo. No meu retorno, que se deu sexta-feira passada, encontrei essa manifestação da DEFAI. E aí, obviamente, fui tomar uma decisão. Por que que não... Na realidade, eu não neguei a liminar. Por que que eu não me manifestei com relação ao primeiro item na liminar? Porque há uma discussão sobre o que de fato houve. Como eu disse, houve uma transferência de recursos para a conta específica que, no meu entendimento, não poderia ter sido feita. Então, de imediato, determinei e proibi que atitude como essa, ato como esse fosse evitado. Ou seja, o Estado não poderá, como bem disse aí o procurador, transferir recursos da conta específica para a conta única. Mesmo sendo um empréstimo, quer dizer, não é um convênio, é um empréstimo, você tem uma situação que é um pouco diferente. Ainda que sim, porque é cláusula, está uma cláusula. Então você assinou uma cláusula com uma cláusula dizendo, então entendo que tem que cumprir. É a bússola do contrato, a bússola é o contrato, e a cláusula reza especificamente isso. Então, o segundo momento é saber o que houve. O que foi que houve? O Estado, de fato, realizou as obras? É um contexto. O Estado, de fato, desviou a finalidade, ou seja, pegou parte desse recurso, aplicou em pagamento de folha de pessoal, custeio da máquina, ou efetivamente os recursos foram desviados? Eu não posso afirmar nenhuma das três. Só uma auditoria pode esclarecer esses fatos. O que foi que fiz? Determinei que fosse feita uma auditoria para que esses fatos fossem esclarecidos. E acho que onde foi feito mais confusão, notifiquei o governador para que, num prazo de 15 dias, apresentasse um cronograma de execução para a hipótese de recursos novos caírem na conta e estarem vinculados a isso. Ou seja, num primeiro momento, não houve um acompanhamento concomitante. Como a fiscalização do tribunal é por amostragem e o volume de obras é muito grande, não foi feito um acompanhamento concomitante. Neste segundo contexto, para evitar qualquer discussão dessa natureza, eu já pedi que fosse feito o envio das obras objeto de uma execução para uma segunda remessa de recursos, para determinar a instituição bancária que só libere para este fim. Nesse contexto aí, a DEFENG no tribunal vai ser instada a fazer o acompanhamento concomitante. Eu estou aí. Discussão dessa natureza, desvio de finalidade, nós não vamos mais ter para discutir. E com relação aos achados da auditoria que pedi e solicitei, elas vão dizer que decisão o tribunal vai tomar. Se vai determinar que o Estado devolva os recursos para a conta específica para os fins aos quais foram assinado o empréstimo, se efetivamente houve problema de natureza mais grave ou se efetivamente não houve problema nenhum com a comprovação
dos recursos. Então o TCE hoje não sabe se as obras foram concluídas ou não foram concluídas, não tem dessa posição. Tudo que o tribunal tem de informação hoje, o ministro Edson Fachin deu uma liminar para que a Caixa liberasse os recursos para o Estado e a Caixa Econômica, ao responder o ofício, disse que os recursos ainda não foram liberados porque o Estado ainda não resolveu as pendências da primeira prestação de contas. Ou seja, mas também não disse que a prestação de contas está julgada, ainda está em fase de esclarecimento. Então, se a Caixa Econômica julgar que a prestação de contas foi rejeitada, automaticamente esses recursos não virão. Então, na realidade, eu não determinei que os recursos aqui chegassem. Eu determinei que se aqui eles chegassem, que quem vai decidir é a Caixa Econômica, conforme a aprovação ou não da primeira prestação de contas, aqui chegando, o que eu fiz foi vinculá-los às obras objeto da segunda parcela dos recursos. Nada a ver com liberação de recursos, que essa não vai ser uma decisão do Tribunal de Contas. Essa vai ser da Caixa Econômica, que vai fazer mediante aprovação ou não. Consequentemente, há uma ação interposta junto ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Edson Fachin também poderá se manifestar sobre o caso. Quanto ao tribunal, posso lhe afirmar que fechei a porta para qualquer discussão vinculada a desvio de finalidade no segundo momento. Só vai poder operar via caixa específica, conta específica, melhor dizendo. A auditoria vai dizer o tamanho da decisão referente ao primeiro ponto e, neste terceiro momento, o cronograma de execução para a DEFENG acompanhado para e passo. Essa conta para onde deveria ter ido o dinheiro do empréstimo no primeiro momento, sem misturar com o dinheiro da conta única, ela chegou a ser criada, ela existe? Ela precisa ser aberta? Como é que está essa questão? Os recursos foram encaminhados para a conta única. O Estado alega que parte dessas obras, como os recursos estavam demorando de chegar, ele adiantou. Adiantou. Agora, há um esclarecimento a fazer. Pode o Estado fazer obra anterior à assinatura do contrato? No meu entendimento, não. Mas a Caixa Econômica vai se manifestar sobre isso. Houve um aditivo fazendo essa modificação? Não tendo havendo um aditivo, ela vai aceitar, uma vez que o Estado vai comprovar que não prestou conta dos recursos duas vezes, não há duplicidade na prestação dos recursos, porque reverteu a fonte. Essa aí é onde eu digo. É uma coisa vinculada a uma análise de prestação na Caixa Econômica Federal. Quer dizer, e o senhor não tem poder sobre essas liberações? Sobre essa liberação, o que eu posso fazer é, vendo necessidade dos recursos aqui chegando e entendendo que é o caso de um eventual desvio de finalidade, bloqueá-los. Aqui já estando. Mas neste presente momento, eu não tenho elementos para dizer se houve desvio de finalidade, realização das obras na sua plenitude ou efetivamente desvio de recursos. Posso atestar que uma cláusula, que foi a transferência de recursos da conta específica, e aí repito mais uma vez, para a conta única, foi feita. Daí a proibição, porque está constatado que foi feito e não deveria ter sido. Por que a legislação proíbe que o dinheiro vá para uma conta única do Estado do Piauí ou de outros estados? Quando o dinheiro é específico, quando você mistura os recursos, fica mais difícil o acompanhamento. Quer dizer, essa conta única é a mesma que tem dinheiro de custeio, de pagamento de folha, e aí mistura com dinheiro feito para a obra e o Estado entende que, como é recurso de um empréstimo, esse recurso não tinha problema nenhum passar na conta única. Já a oposição, no papel dela, diz que as contas têm que permanecerem vinculadas ao fim e ao destino, porque fica para ela, a oposição, fazer um melhor acompanhamento da execução. Tá bom. Queria agradecê-lo, conselheiro Kennedy Barros, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, obrigado por ter vindo. Maior prazer, sempre pronto aqui para os esclarecimentos e vamos esperar os achados da auditoria. Tá bom, muito obrigado, doutor Kennedy. Então segue o trabalho de auditoria nessa situação, né? Exatamente. Muito obrigado, doutor Kennedy.